A Polícia Federal realizou ontem uma operação de busca e apreensão na casa do cantor Sérgio Reis e também de mais uma dezena de manifestantes ou ativistas golpistas. Você provavelmente viu isso durante a semana, eu só tive tempo para poder me pôr a parte sobre isso hoje, né? Eu passei a semana acompanhando a CPI e só pude realmente sentar e ler o que estava acontecendo sobre esse assunto hoje de manhã. Então eu quero falar com vocês sobre isso, sobre essa operação da Polícia Federal e sobre esse movimento golpista agora que está organizando manifestações para o dia 7 de setembro em Brasília. Antes de entrarmos nesse tópico, já deixa sua curtida nesse vídeo aqui, deixe seu comentário, dê um bom dia, como estão as coisas por aí, boa tarde também, sentar depois do almoço, né? Deixe o seu oi e também se inscreva no canal, porque nossa meta é chegarmos a 700 mil inscritos até o fim desse mês. Então, vamos falar sobre Sérgio Reis e o movimento golpista para derrubada de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vou pôr para vocês aqui o áudio que iniciou tudo isso, né, que deflagrou essa operação e que deflagrou também, ou que revelou pra gente o que estava acontecendo, que é um áudio do Sérgio Reis. Você provavelmente deve ter ouvido, mas vamos ouvir de novo porque isso vai ajudar a compreender também o que está acontecendo. Ouçam. Ambulância, polícia, bombeiro, ou uma emergência, ambulância com emergência, somente isso, mais ninguém. Vai parar o país. E enquanto o Senado não tomar essa posição que nós mandamos fazer, nós vamos ficar em Brasília e não saímos de lá até isso acontecer, uma semana, 10 dias, um mês, e os caras bancando tudo, hotel e tudo, não gastam um tostão. E se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É isso que você quer saber? É assim que vai ser. Pronto. E a coisa tá séria. Eu mandei já algumas coisinhas para vocês aí, tá bem? Vai vendo aí. Então você tem aqui o Sérgio Reis prometendo causar o caos, né? Ele, junto com caminhoneiros, junto com o agronegócio, junto com um monte de gente, pretende ocupar Brasília e causar o caos. E daí, como reação a isso, né, como resposta a isso, a gente tem visto um esforço nas últimas semanas e meses das instituições de reagir a esse discurso golpista do Bolsonaro. Eu já falei aqui anteriormente sobre isso, como é tarde demais, né? Eu acho que chegou num ponto agora que as coisas já estão meio que degringolando e se decompondo e que talvez seja difícil controlar o que está acontecendo. Mas, de qualquer maneira, a gente tem visto uma resposta agora dura do STF, tentando controlar, do TSE também, tentando combater os portais bolsonaristas que estão propagando ou golpismo ou questionando o processo eleitoral. Isso vai, de certo modo, essa reação vai, por um lado, segurar um pouco as pontas temporariamente, mas também vai ajudar na radicalização e na escalada da tensão. Então, você teve lá o Sérgio Reis, que faz esse áudio, propaga para todo mundo, isso vem a público e o Sérgio Reis entra na mira do STF. E daí ele começa a fazer de vítima depois disso, né? Daí a esposa dele diz que ele está deprimido, que ele ficou triste com a reação. Ele aparece numa live com o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio quase chorando lá, dizendo que só quer ajudar o presidente. Então ele vem agora, sabe, tentar pôr panos quentes nessa história, né? Do mesmo modo que a gente pode lembrar aqui da história do Daniel Silveira. Daniel Silveira, deputado bolsonarista, que vai e ameaça o Alexandre de Moraes e quando ele é preso, né, por causa disso, ele vai e se faz de vítima, né? Por favor, me perdoem, eu errei, mas mesmo assim foi preso. Então, no caso do Sérgio Reis, pode ser que ele venha parar em cana também. Domingo ele vai aparecer na Record, se não me engano, meio que se justificando, né, dizendo que não é nada disso. Mas hoje foi publicada uma reportagem bastante extensa e bastante completa no portal Intercept, com a manchete "O agro é golpe". Ruralistas financiam manifestações golpistas marcadas para 7 de setembro. Eu recomendo que vocês leiam essa reportagem no Intercept, porque aqui vai mostrando a participação de diferentes grupos, né, diferentes agentes nesse processo golpista de ruptura institucional e para depor ministros do Supremo. Daí você tem, por um lado, o agronegócio, né, financiando isso, e é, na verdade, o que se imagina que esteja por trás do Sérgio Reis também, o agronegócio querendo essa manifestação golpista. Você tem também pastores evangélicos, né, o Silas Malafaia entrou nessa, e você tem aqui, eu até vou pôr um trechinho do vídeo, do pastor Cláudio Duarte aterrorizando seus fiéis com a possibilidade de uma guerra civil no Brasil. Ele fala claramente isso. Vamos ouvir aqui o pastor falando para os seus fiéis. Nós estamos à beira de uma revolução. Nós estamos à beira de uma guerra civil e eu não estou potencializando.
Eu estou alertando a igreja. E daí, quando ele fala nisso, né, quando ele fala em guerra civil, esse pastor aqui, né, dando medo para os seus fiéis e ao mesmo tempo convocando seus fiéis para irem para Brasília e se manifestarem e participarem desse protesto golpista, quando ele fala em guerra civil, isso no ato, né, quando eu vi essa fala do pastor, no ato me remeteu à fala do Bolsonaro de 99 no programa de TV dizendo que o Brasil precisava era uma guerra civil. Vamos ouvir aqui o que o Bolsonaro disse em 99. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Porque essa mensagem do Bolsonaro de que somente a violência vai pôr ordem no Brasil, de que somente a violência vai poder eliminar os inimigos da nação, vai poder acabar com o comunismo, vai poder acabar com o PT, somente matando 30 mil brasileiros, né? Isso vai avançar, certamente reverbera agora, tantos anos depois, nesse discurso golpista, que também tem em sua essência essa mensagem anticomunista, né? Que vão enfrentar o comunismo, do mesmo modo que essa retórica foi adotada em 64. A gente tem que pensar que a história aqui está se repetindo com muitos elementos. Então é possível sim, não sei se nesse próximo dia 7 de setembro, mas certamente é possível que em algum momento haja algum tipo de violência desses golpistas bolsonaristas. E o Bolsonaro também, para inflamar ainda mais essa situação, ele vai e protocola um pedido de impeachment junto ao Senado contra o ministro Alexandre de Moraes. Até onde eu percebi aqui tem pouquíssima chance desse processo, né, desse impeachment contra o ministro avançar. Tem pouquíssimas chances, nem parece que tem algum argumento válido ali, mas isso vai aumentando a tensão, isso vai criando esse racha nas instituições e o Bolsonaro, que havia prometido para o Lira que ia baixar o tom, certamente é incapaz de fazer isso, né? Ele é alguém que o tempo todo faz isso. A gente tem falado aqui desde a eleição, né, como o Bolsonaro é alguém que o tempo todo estica a corda, tensiona e tenta arrebentar, e tenta derrubar as instituições democráticas no Brasil. Porque a intenção dele é e sempre foi governar como um ditador. Ele sempre foi antidemocrático. Basta pensar nessa fala de 99, né? Nesse mesmo dia, nesse mesmo programa, ele dizia que no Brasil a única resposta para o presidente era fechar o Congresso e governar, porque se o Congresso obedecia ao presidente, que o presidente fechasse logo o Congresso. Então ele é alguém que sempre teve essa visão que o referencial dele eram os militares, era a ditadura militar no Brasil, ou seja, ele nunca ocultou isso, como a gente já falou também incontáveis vezes. Eu acho que esse é o tema que eu mais retornei aqui até agora, porque é alguém que nunca ocultou a sua intenção. E aqui a gente volta ao livro do Levitsky, do Ziblatt, Como as Democracias Morrem, no qual eles contam como é a tática de governantes autoritários para tentar destruir as instituições democráticas, né? Então a gente tem visto aqui a cartilha da destruição da democracia. É o Bolsonaro passo a passo minando as instituições e, nesse caso, agora tentando insuflar a população, ele, os ruralistas, e os pastores evangélicos, e os golpistas, né, e os intervencionistas militares, tentando agora forçar a população para ir para a rua. Eles querem milhões de pessoas em Brasília para tentar forçar as instituições. E nessa reportagem do Intercept, eles estavam infiltrados em grupos, né, em grupos desses ativistas, e eles dizem ali que não se descarta a possibilidade de invadir o STF. Então, é preocupante, eu acho que tem muitos motivos para se preocupar. Se não for agora em setembro, eu posso dizer para vocês que vai me surpreender se ano que vem ou durante as eleições não houver violência. A gente viu essas cenas nos Estados Unidos, em Washington, trumpistas invadindo o Capitólio, para evitar que o Joe Biden fosse reconhecido como presidente dos Estados Unidos. Eles fizeram isso, eles invadiram, houve violência, houve confronto com os policiais do Capitólio. Então, assim, houve violência nos Estados Unidos e eu acho que esse modelo será reproduzido, eles vão tentar reproduzir certamente isso no Brasil. E daí você junta ali, como eu falei, caminhoneiros, agronegócio, pastores evangélicos, intervencionistas, militaristas e uma série de grupos, né, que estão alinhados em vários sentidos, em várias pautas, sejam econômicas ou sociais ou mesmo ideológicas, estão alinhados nesse enfrentamento ao inimigo imaginário do comunismo, né? Que eles têm essa noção de que existe algum tipo de ameaça comunista no Brasil agora e que eles querem tomar o poder. E aqui também é importante ressaltar como esse inimigo imaginário, como esse inimigo poderoso, ele é central para esse tipo de postura radicalizante. Já falei sobre isso, inclusive,
durante a semana aqui, né, sobre o Afeganistão, né, como você tem essa noção da radicalização e como você tem que encontrar o inimigo, e eles elegeram seus inimigos, né, elegeram o comunismo, elegeram o PT, então eles vão ordenhando essa vaca aí para poder extrair o medo das pessoas, como faz o pastor ali. O que ele faz é extrair o medo. E uma pessoa com medo, uma pessoa com raiva, ela é incapaz de pensar de maneira crítica. Ela vai agir por instinto, ela vai agir por reflexo, ela vai agir por impulso. Se ela está com medo ou com raiva, ela vai enfrentar os seus inimigos, né? Uma coisa instintiva. Então essas pessoas com medo, elas vão votar em candidatos que tenham uma mensagem mais violenta, como foi o caso do Bolsonaro, né, que venceu por causa disso, em grande parte. Eles vão seguir pessoas que têm a mensagem de violência também. A própria noção armamentista desses grupos, né, de armar a população, também tem a ver com isso. De pôr a arma na mão do cidadão para que esse cidadão armado possa ir às ruas e usar da sua arma contra seus inimigos, que são os comunistas, a esquerda, o PT. Então, eu preciso insistir nesse ponto, gente. A intenção não é causar medo, como fez o pastor aqui, mas é preciso ficar alerta, e a gente tem visto, como eu falei, a reação das instituições. A gente tem visto uma tentativa do Supremo, do TSE, ou mesmo do Senado agora, com a CPI da Covid, de tentar segurar um pouco as pontas. Se eles serão capazes de fazer isso, não sei, mas estão tentando. A gente tem que ficar aguardando aqui, acompanhando que as operações se desenrolem, que as pessoas sejam presas e julgadas, condenadas, porque certamente o que elas propõem não é democrático, é uma violação das regras que regem o sistema. E eu percebo, na verdade, aqui, né, assistindo essas cenas e essas conversas, e ouvindo essas conversas, e vendo o que está acontecendo, eu sinto um repeteco já da eleição passada. A gente vai ter a mesma retórica retornando no ano que vem, a gente vai ter os mesmos influenciadores ocupando o debate público e ajudando a moldar a percepção das pessoas, ou seja, se não houver um esforço de contenção disso, seja nas redes sociais, ou seja, na justiça, isso vai contaminar completamente o debate e a gente vai ver violência. E daí, falando em influenciadores, né, eu preciso aqui insistir num ponto, porque ontem eu fiz um vídeo aqui falando sobre Nando Moura, né, que havia me insultado num podcast, e daí, como resposta a esse vídeo que eu fiz ontem, que foi um vídeo normal, com o tom normal do meu canal aqui, né, vocês sabem que eu não vou insultar ninguém, porque eu acho que nem sequer é digno fazer isso, mas ele fez um outro vídeo resposta, me insultando e dizendo um monte de barbaridades lá, e daí, para você ver como essas posturas radicalizantes elas vão sendo reforçadas, né? Algumas pessoas mantiveram essa postura durante todo o período, outros moderaram o tom para cair fora do radar e agora estão voltando a radicalizar o discurso porque eles sabem que nessa corrida agora em direção ao próximo ano eles vão ter que voltar a gritar, voltar a xingar, voltar a criar inimigos imaginários, voltar a atacar seus opositores, porque é assim que funciona a dinâmica da interação na internet. Ele vai lá e me insulta, me chama de difamador, que eu fui condenado, e daí aqui entra alguns aspectos que eu preciso abordar com vocês, porque isso é interessante, isso é muito interessante. Você tem um sujeito que chama o outro de difamador e que foi condenado, sendo que ele foi processado inúmeras vezes ao longo desses últimos anos e perdeu pelo menos 2 grandes processos que eu saiba, um para o Tico Santa Cruz, que ele teve que pagar R$5.000, se não me engano, e outro para o João Willis, que ele teve que pagar, se não me engano, R$12.000. E nesses 2 processos ele foi condenado por difamação. E por outro lado, além disso também, né, durante anos ele defendeu o Olavo de Carvalho, outra pessoa também que foi processada inúmeras vezes, perdeu vários processos, inclusive perdeu um processo milionário, bem, não era milionário, mas na medida que foi passando a multa, se tornou milionário, para o Caetano Veloso, e ele defendia esse difamador, né, o Olavo de Carvalho, porque era o professor, né, era o referencial intelectual dele. E daí, outra coisa é que ele vem com um discursinho barato, né, um discursinho mole de moralidade, sendo que ele defendia esse mesmo professor que, quando vivia em sua seita esotérica, vivia em poligamia, ele tinha 3, 4 esposas. E aqui nem sequer é uma questão de moralidade, né, poligamia se é moral ou não, mas é um crime no Brasil, né. Poligamia é um crime no Brasil. Então o que você tem do Nando Moura, não vou dizer que é hipocrisia descarada, desavergonhada, mas certamente é um tipo de relativismo moral bastante tosco e grosseiro, porque ele vai passar pano para os erros, né, que ele comete, ou seja, processado e condenado, pelo menos em 2 casos, por difamação, ele vai passar pano para os erros dele, porque ele é justo, né? E aqui entra a noção do combate, entra a noção da Guerra Santa. O Nando Moura opera no mesmo registro, no mesmo modo, como operam Sérgio Reis, como opera Eduardo Bolsonaro, como opera Olavo de Carvalho, como opera Bolsonaro, como opera os bolsonaristas e olavistas no geral. É o registro de pensar no seu opositor intelectual ou político como inimigo. Então, ele usa a noção de uma guerra santa, e eu sou justo, né? Eu sou santo, eu sou representante de Deus, eu sou o cruzado enfrentando os infiéis. Então, o que eu faço é justo, é correto. Se eu insulto a pessoa, se eu difamo a pessoa, se eu sou condenado na justiça por difamar alguém, eu fiz isso porque eu estou exercendo a guerra sagrada.
Eu estou protegendo os valores da civilização judaico-cristã ocidental. Então ele acha que ele pode violar a lei, ele acha que ele pode distorcer a moralidade porque ele está blindado pela força divina. Ele, como cristão que insulta as pessoas, que ataca as pessoas, que difama as pessoas, que criou um canal no YouTube que basicamente durante anos foi insultar e difamar pessoas, então ele pode fazer isso porque ele tem a legitimação divina. Mas os outros, né, os opositores políticos dele ou ideológicos dele, não podem fazer isso porque se fizerem isso são canalhas difamadores, são filhos da puta, ou seja, tem um monte de xingamentos para você poder classificar de quem você discorda. E ao mesmo tempo ele passa pano para os seus alinhados. Quando esses alinhados deixam de ser alinhados, se tornam também inimigos, diabólicos, representantes do mal, ou seja, é uma visão maniqueísta da realidade quando você tem um sujeito achando que ele tem a força divina, né, ao redor de si, a armadura divina que o legitima a fazer qualquer tipo de coisa. Inclusive, por exemplo, você tem lá o Nando Moura, né, antigamente dizendo aqui num vídeo que ele podia ser processado por quem quer que fosse porque ele estava ocultando o patrimônio dele em nome da mãe. Eu vou pôr para esses vídeos aqui para vocês assistirem. Essa é a minha ofensa para você. Então é isso, quer processar? Processa. Tudo no nome da minha mãe. Joguei tudo pro nome da minha mãe. Tem dinheiro na minha conta? Não tem nada, cara. Tenho nada. Nada. É alguém que publicamente reconhece que está ocultando o que ele possui para não pagar os processos que ele sofre. E daí são os outros que estão errados, né? Ele pode fazer isso porque ele está legitimado por essa força milagrosa, divina, que o protege, né, que o legitima, que é o que fazia o Olavo de Carvalho, inclusive. Né? O Olavo de Carvalho era alguém que usava essa noção de que, bem, eu estou correto, eu sou o justo, eu estou defendendo a moral e os bons costumes, e nesse processo dessa defesa eu posso cometer crimes, inclusive. Crimes contra a honra, posso cometer qualquer tipo de coisa, porque a minha justiça é divina, não a dos homens. E além disso, vale insistir na questão dos insultos, na questão da difamação e destruição de reputação, porque isso também faz parte da cartilha olavista. O Olavo de Carvalho era alguém que pregava que as pessoas deveriam insultar os demais, porque, mais uma vez, eles estão respaldados pelo senso de justiça. Como eu estou enfurecido, como eu estou, revoltado com aquela situação, então o xingamento é uma livre expressão da minha revolta, portanto é justificado. Inclusive eles até citam um santo que fazia isso, né? O Bernardo Kister, por exemplo, cita lá um santo que xingava as pessoas. Então eles usam isso. Se uma outra pessoa pratica atos que eles julgam moralmente condenáveis, aí não pode, mas se eles fizerem isso, aí não, aí pode porque eu sou um cruzado, sou um templário enfrentando os infiéis. Como eu falei, isso é um tremendo de um relativismo moral do mais tosco e grosseiro, né? Assim, é simplesmente ridículo, é patético ver esse tipo de comportamento, porque, na verdade, se há um padrão, vale para todo mundo. Em tese, pelo menos, né? Porque na prática as pessoas não adotam isso. Mas é importante ressaltar esse ponto. O que a gente assiste no Brasil hoje está profundamente influenciado pela cartilha olavista de enfrentamento aos comunistas. O Olavo de Carvalho, embora algumas pessoas nem sequer saibam quem ele é, né, você tem ali ele influenciando uma cúpula de influenciadores, de personalidades, embora as pessoas normais não saibam quem ele está sim, a sua mensagem está sim chegando a essas pessoas de modo indireto. Então, os insultos, a difamação, a destruição de reputação, a distorção da realidade, essa noção de que eu posso, os outros não podem, isso aí é a essência da cartilha olavista e que o Nando hoje é um olavista sem o Olavo de Carvalho. Embora ele tenha se voltado contra o mestre dele, o professor, o guru dele, ele continua adotando a mesma prática do Olavo de Carvalho, as mesmas táticas sujas do Olavo de Carvalho, que são táticas sujas, né? Táticas de você tentar destruir o outro sem precisar jamais enfrentar aquilo que ele disse, sem jamais precisar enfrentar aquilo que ele está defendendo. Você taca a imagem que você criou da pessoa. E aí, obviamente, como a gente está nesse mundo de bolhas virtuais, né, cada um vai ficar ali na sua bolha falando pro seu grupo e as pessoas vão ficar ali batendo palma sem sequer parar para ver qual é a realidade. E aqui a gente falou sobre isso, inclusive, essa semana também, né, sobre as bolhas e como as pessoas estão fechadas nesse mundo e cada vez mais radicalizando, o que é um enorme problema, né? Quando você tem esse tipo de radicalização política, o que a gente assiste são essas cenas agora do Sérgio Reis, sofrendo agora busca e apreensão em sua casa pela polícia porque passou do tom, né? Extrapolou os limites e agora pode ser que arque judicialmente por aquilo que ele está fazendo. E pode levar, como eu falei, né, essa radicalização, em algum momento, pode levar a atos de violência. Eu recomendo que vocês vejam o vídeo, eu vou pôr para vocês o link aqui embaixo, o vídeo no qual eu explico essas etapas da radicalização. Porque esse processo rumo à violência é justamente o processo da radicalização, que é quando você convence umas pessoas que elas são injustiçadas, que elas são perseguidas, que elas estão sofrendo algum tipo de boicote das instituições, esse grupo vai se consolidando, vai se solidificando e vão aos poucos
aumentando o tom até um ponto em que, em algum momento, alguém vai lá e comete um ato de violência. Então a gente tem visto aqui, basicamente, todo o processo de radicalização que ocorre em diferentes movimentos políticos e acontece, inclusive, em grupos terroristas. Então, a gente fala, né, do Talibã, né, a gente olha com horror o Afeganistão, né, esse grupo fundamentalista religioso tomando o poder lá, e muita gente compara isso ao Brasil, né, o modo como na política tem havido uma radicalização tremenda também, envolvendo inclusive líderes religiosos, envolvendo inclusive evangélicos, neopentecostais ou católicos tradicionalistas que estão adotando agora essa mensagem radicalizante para instigar atos de violência. E mais uma vez repito, atos de violência que para eles são justificados porque eles são justos, porque eles são os guerreiros de Deus, porque eles são os santos. Então eles podem matar 30 mil pessoas, se for o caso, né? Porque isso é justificado. Os fins justificam os meios, basicamente, nessa mentalidade. Quer saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí, envolvendo Sérgio Reis, envolvendo agora o agronegócio, financiando ativistas golpistas para invadir Brasília e tentar depor ministros do STF? O que você pensa sobre isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí, gente. Se cuide porque mais coisa virá ainda. Se cuidem. Tchau.